voltar, ele não vai voltar. O empresário dele disse que ele quer voltar para o futebol brasileiro no meio do ano. Eduardo Savoia tem informação sobre Everton Ribeiro. Fique à vontade aí, Savoia. Olha, João, a notícia nova é que o São Paulo Futebol Clube fez uma proposta oficial pelo Everton Ribeiro. Eu sei até o valor, mas por uma questão de acordo de cavalheiros, para a pessoa que me passou a informação, e é do staff do jogador, não foi levado em consideração. São Paulo fez uma proposta, São Paulo cometeu um erro de estratégia, ele procurou o jogador e não o empresário, né? E o empresário mandou o seguinte recado, né? Na verdade, através do staff do jogador, que a prioridade continua sendo a do Flamengo. Então, há cerca de uma semana o São Paulo tem falado quase que diariamente com o jogador. O jogador, ele é empresariado pelo Robson Ferreira desde a época de juniores do Corinthians, há 12 anos. Não aceitou conversar com o jogador, com a direção do São Paulo. Foi um Alexandre Pássaro que fez o contato com o Everton Ribeiro, o mesmo que ajudou e foi muito importante na contratação do Lucas Prato pelo São Paulo. E na terça-feira o São Paulo resolveu conversar com o empresário. Fez a proposta, né? A proposta é quase aquilo que está acordado com o Al-Ahly, mas por uma questão de ética, o empresário do jogador vai esperar a negociação com o Flamengo, vai esperar mais 24 horas, e se o Flamengo não acertar, ele está muito animado com a possibilidade do jogador ir para o Flamengo demonstrou interesse, também especificou que o Everton Ribeiro não foi oferecido para ninguém, que está no mercado, e os diretores executivos de Palmeiras e de Flamengo, Alexandre Matos e Rodrigo Caetano, que procuraram o staff do jogador para fazer a proposta. O primeiro a procurar foi Alexandre Matos, fez uma proposta, acertou com o jogador, mas sumiu por 3 dias por causa daquela viagem que ele fez para ir buscar o Borja na Colômbia. Como ficou 3 dias sem falar com o empresário, na cabeça do staff do jogador, o Palmeiras tinha desistido. Aí entrou na parada o Flamengo. Estão conversando com o Flamengo, as negociações estão muito adiantadas, e aí entrou o São Paulo forte na parada. O erro foi conversar primeiro com o jogador, mas tudo bem. Na terça-feira, procuraram o empresário, fizeram a proposta, o empresário não respondeu pelo seguinte, por uma questão de ética. Enquanto ele estiver conversando com o Flamengo, ele não vai conversar nem com Alexandre Matos e nem com São Paulo. Quer dizer, os dois ficaram atrás na fila. De 24 a 48 horas deve haver uma definição, e se não houver uma definição com o Flamengo, aí sim o staff do jogador vai conversar com os dirigentes de São Paulo e até com o Alexandre Matos. Eles também falaram que o Alexandre Matos não perdeu contato, tem ligado direto para tentar levar o jogador para a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas também pelo fato de perder o time do negócio, ficou para trás. Mas ele não descarta nada. A prioridade é o Flamengo, e o Flamengo está muito próximo, segundo essa pessoa que conversou comigo hoje ao telefone, de fechar um negócio com o Everton Ribeiro. Outra coisa que eu perguntei a ele, não sai de graça, não é só acertar com o jogador, né? Existe um acordo de cavalheiros com o jogador e com o empresário. O negócio tem que ser feito pelo empresário para liberar o Everton. Então o Everton está no mercado e o Flamengo deve, em 24, 48 horas, acertar. Aí sim, se não acertar, já tem uma proposta do São Paulo, em dinheiro à vista, para levar para o Morumbi o Everton Ribeiro. Mas aquilo que o empresário disse, né? O staff dele. Por enquanto, não conversa com mais ninguém além do Flamengo. Está usando a ética para definir o futuro do Everton Ribeiro. Rapaz, um show de informações do Eduardo Savoia. Então é isso, a vez é do Flamengo. O Flamengo tem esse prazo para definir a contratação do jogador. Se o Flamengo não acertar, os outros é que aparecem. E aquela história do São Paulo que o dirigente tinha falado que não tinha interesse, era tudo balela, né? São Paulo é tudo mentirinha, tudo balela. Eu não consegui contato com o Alexandre Pássaro, né? Mas
não conseguiu contato. Agora, eu estou dizendo o que eu sei do jogador, ou da parte do jogador, das pessoas que cuidam do interesse do jogador. Inclusive, a pessoa que me falou foi a mesma pessoa uma delas que participou da reunião com o Alexandre Matos, antes de aparecer o Flamengo, naqueles 3 dias em que o Alexandre foi lá para a Colômbia. Então, quer dizer, o negócio está quente, o jogador... E não é um preço absurdo, não, hein? O Al Ahly tem um acordo, eu não posso dizer, infelizmente, que eu prometi para ele, senão ele não me contava. Mas existe essa proposta do São Paulo e agora o negócio está nas mãos do Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo do Flamengo. Se ele bater o martelo, agora o Everton é do Flamengo. E o Rodrigo Caetano, recentemente, numa entrevista coletiva, admitiu realmente que o Flamengo monitorou a situação do Everton Chegou Ribeiro. a dizer que é obrigação dele, né? Obrigação dele. Um bom jogador, saber qual é a situação dele no mercado. Uma coisa que eu me lembro aqui, o presidente Eduardo Bandeira de Mello disse que a hora que o Flamengo atingisse 80 mil sócios torcedores, daria um jogador de nível de presente para a torcida. O Flamengo recentemente ultrapassou essa marca. E pelas informações de Eduardo Savoia, o Flamengo é o clube da vez para contratar o Everton Ribeiro. Outro time brasileiro irá contratar o Everton Ribeiro só se o Flamengo não acertar. Informações muito importantes e apuradas pelo Eduardo Savoia diretamente com o staff do jogador. Aliás, importante os detalhes aí de Savoia e também dar o crédito aqui pro Benjamin Bach, né? Que já há alguns dias também trouxe a informação que o jogador estava próximo do Flamengo. O Ben já falou no Fox Rádio pela primeira vez, foi ele que deu a notícia, é verdade. É verdade. Ô, João, excepcional contratação, né? Grande jogador. Fantástico. Né? Grande jogador. Everton Ribeiro, Diego Conca. Só pra dar Paulo Guerreiro. Pode ser esse o time do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, caso o Flamengo se classifique, o grupo é muito duro. Eu não sei, esse Pino da Granada, eu prefiro esperar um pouquinho mais para tirar ele, não sei. Eu gosto muito de especulação, como se foi no caso do Jadson, que tinha tantos focos e acabou indo para o time que ele sempre quis ir. Agora, a gente estava discutindo aqui do Jomar e o Éder mandou aqui uma informação boa. Eu fui checar. Éder Barros, ele está aqui mandou uma o Jomar. Ele não vai jogar. Não vai jogar. O Vasco resolveu não escalar o Jomar e o cartão era no jogo contra o Botafogo. Não tem nada a ver com o Índio. É pior ainda, João. Então foi no jogo contra o Botafogo. Foi no dia 19 de março. Ou seja, do dia 19 de março para cá, ninguém viu que o cartão amarelo tinha sido colocado na súmula para a pessoa errada. Muito obrigado ao Éder, o Éder está sempre ligado aqui com a gente. Obrigado ao Éder. Foi vascaíno. Muito obrigado, Éder. Obrigado, Éder. E a decisão de não escalar para evitar tumulto, embora não tem nada a ver com o Índio, e exatamente isso, a informação é essa que o Vasco está fora. E o jogador vai ser mesmo o Júlio dos Santos. Vai jogar na zaga? Vai ser, ele já vem treinando assim desde a época do Cristóvão. E acontece que... Estou curioso para o Vasco tem, com os 4 zagueiros inscritos do campeonato, tem um limite de inscrição. Não pode puxar mais um da base, que seria o Ricardo, porque não está inscrito na competição, no campeonato. Bom, o Milton Mendes é competente, ele sabe o que faz. Boa sorte lá, hein? Vai jogar. Olha, 19 de março essa confusão, João. Não foi no Clássico Flamengo e Vasco lá no Mané, que ele também levou amarelo. Foi no Vasco e Botafogo. Esse último foi o que acabou dançando o terceiro. Mas a confusão é lá atrás. É importante esclarecer as informações. O mestre Armando Nogueira já dizia, feio não é errar a informação, feio é não corrigir a informação errada. Corrigimos. Muito obrigado ao Éder, que trouxe aqui as informações. Olha, a nossa enquete está no ar desde o início do programa, hein? 5h30 da tarde. Tá, ele não vai voltar. O empresário dele disse que ele quer voltar para o futebol brasileiro no meio do ano. Eduardo Savoia tem informação sobre Everton Ribeiro. Fique à vontade aí, Savoia. Olha, João, a notícia nova é que o São Paulo Futebol Clube fez uma proposta oficial pelo Everton Ribeiro. Eu sei até o valor, mas por uma questão de acordo de cavalheiros, para a pessoa que me passou a informação, e é do staff do jogador, não foi levado em consideração. São Paulo fez uma proposta, São Paulo cometeu um erro de estratégia, ele procurou o jogador e não o empresário, né? E o empresário mandou o seguinte recado, né? Na verdade, através do staff do jogador, que a prioridade continua sendo a do Flamengo. Então, há cerca de uma semana o São Paulo tem falado quase que diariamente com o jogador. O jogador ele é empresariado pelo Robson Ferreira desde a época de juniores do Corinthians, há 12 anos. Não aceitou conversar com o jogador, com a direção do São Paulo.
Ia sem falar com o empresário, na cabeça do staff do jogador, o Palmeiras tinha desistido. Aí entrou na parada o Flamengo. Estão conversando com o Flamengo, as negociações estão muito adiantadas, e aí entrou o São Paulo forte na parada. O erro foi conversar primeiro com o jogador, mas tudo bem. Na terça-feira, procuraram o empresário, fizeram a proposta, o empresário não respondeu pelo seguinte, por uma questão de ética. Enquanto ele estiver conversando com o Flamengo, ele não vai conversar nem com o Alexandre Matos e nem com o São Paulo. Quer dizer, os dois ficaram atrás na fila. De 24 a 48 horas deve haver uma definição, e se não houver uma definição com o Flamengo, aí sim o staff do jogador vai conversar com os dirigentes de São Paulo e até com o Alexandre Matos. Eles também falaram que o Alexandre Matos não perdeu contato, tem ligado direto para tentar levar o jogador para a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas também pelo fato de perder o time do negócio, ficou para trás. Não, mas ele não descarta nada. A prioridade é o Flamengo. E o Flamengo está muito próximo, segundo essa pessoa que não conseguiu contato. Agora, eu estou dizendo o que eu sei do jogador, ou da parte do jogador, das pessoas que cuidam do interesse do jogador. Inclusive, a pessoa que me falou foi a mesma pessoa, uma delas que participou da reunião com o Alexandre Matos, antes de aparecer o Flamengo, naqueles 3 dias em que o Alexandre foi lá para a Colômbia. Então, quer dizer, o negócio está quente, o jogador, e não é um preço absurdo não, hein? O Al-Ahly tem um acordo, eu não posso dizer, infelizmente, que eu prometi para ele, senão ele não me contava. Mas existe essa proposta do São Paulo, e agora o negócio está nas mãos do Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo do Flamengo. Se ele bater o martelo, agora o Everton é do Flamengo. E o Rodrigo Caetano, recentemente, numa entrevista coletiva, admitiu realmente que o Flamengo monitorou a situação do Everton Chegou Ribeiro. a dizer que é obrigação dele, né? Obrigação dele. Um bom jogador, saber qual é a situação dele no mercado. Uma coisa que eu me lembro aqui, o presidente Eduardo Bandeira de Mello disse que a hora que o Flamengo atingisse 80 mil sócios torcedores, daria um jogador de... Conversou comigo hoje ao telefone de fechar um negócio com o Everton Ribeiro. Outra coisa que eu perguntei a ele, não sai de graça, não é só acertar com o jogador, né? Existe um acordo de cavalheiros com o jogador e com o empresário. O negócio tem que ser feito pelo empresário para liberar o Everton. Então o Everton está no mercado e o Flamengo deve, em 24, 48 horas, acertar. Aí sim, se não acertar, já tem uma proposta do São Paulo, em dinheiro à vista, para levar para o Morumbi o Everton Ribeiro. Mas aquilo que o empresário disse, né? O staff dele. Por enquanto, não conversa com mais ninguém além do Flamengo. Está usando a ética para definir o futuro do Everton Ribeiro. Rapaz, um show de informações do Eduardo Savoia. Então é isso, a vez é do Flamengo. O Flamengo tem esse prazo para definir a contratação do jogador. Se o Flamengo não acertar, os outros é que aparecem. E aquela história do São Paulo que o dirigente ia falar que não tinha interesse, era tudo balela, né? São Paulo é tudo mentirinha, tudo balela. Eu não consegui contato com o Alexandre Pássaro, né? Mas foi um Alexandre Pássaro que fez o contato com o Everton Ribeiro, o mesmo que ajudou e foi muito importante na contratação do Lucas Prato pelo São Paulo. E na terça-feira, o São Paulo resolveu conversar com o empresário. Fez a proposta, né? A proposta é quase aquilo que está acordado com o Al-Ahly, mas por uma questão de ética, o empresário do jogador vai esperar a negociação com o Flamengo, vai esperar mais 24 horas, e se o Flamengo não acertar, ele está muito animado com a possibilidade do jogador ir para o Flamengo demonstrou interesse, também especificou que o Everton Ribeiro não foi oferecido para ninguém, que está no mercado, e os diretores executivos de Palmeiras e de Flamengo, Alexandre Matos e Rodrigo Caetano, que procuraram o staff do jogador para fazer a proposta. O primeiro a procurar foi Alexandre Matos, fez uma proposta, acertou com o jogador, mas sumiu por 3 dias por causa daquela viagem que ele fez para ir buscar o Borja na Colômbia. Como ficou 3 dias